Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó Salvador, dos que à tua destra se refugiam, daqueles que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me despojam, dos meus inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o seu coração, com a boca falam soberbamente. Andam agora rodeando os meus passos e fixam em mim os seus olhos para derrubarem por terra. Parecem-se como o leão que deseja arrebatar a sua presa e como o leãozinho que espreita em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-nos, derruba-os, livra-me dos ímpios pela tua espada, dos homens pela tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cujo o guidão está nesta vida. Enche-lhes o ventre da tua ira, em tesoura fartem-se dela os seus filhos, e dei ainda os sobejos por herança aos seus pequeninos. Quanto a mim, em retidão contemplarei a tua face, eu me satisfarei com a tua semelhança quando acordar. A justiça do Eterno, segundo esse salmo, é para aqueles que são justos, e o mal é para aqueles que são maus. Então nós devemos andar em justiça, para que a justiça do Eterno se faça. Não o que a gente precisa pedir, não. É porque o caminho daquele que anda desgovernado certamente trará dores sobre suas vidas. Mário, faça a prece inicial, meu amigo, para iniciarmos o trabalho. Pai querido e amado Pai Celestial, agora nós pedimos, nós chamamos ao Senhor para os nossos estudos que vai dar início. Senhor, nos ajuda. Aí está teu filho, teu servo, que vai ministrar o estudo. Capacita ele, Senhor. Senhor, coloca as palavras na boca do teu servo. Não aquelas palavras que queremos ouvir, mas as palavras que precisamos ouvir. E a segui-la. Senhor, toma a frente, já te agradecemos por tudo. Amém e amém. Hoje nós vamos meditar em Gênesis, capítulo 3, do verso 20 ao 24. Então, vamos fazer a leitura. Do 20 ao 24. Vamos fazer uma leitura desses versos. E vamos meditar a respeito dele, dentro desta palavra que nos foi dada. Está escrito assim: chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. A primeira questão que vamos colocar aqui é: como Adão chama
a sua mulher e por quê? Isso está no verso 20. Ele chama, veja bem, que aqui não é Deus chamando Eva. Aqui é o entendimento de Adão. Ele diz, chamou Adão a sua mulher Eva, porque era mãe de todos os viventes. Eva verdadeiramente era mãe de todos os viventes? Foi a partir dela que nasceram todos os seres? A resposta é não. Então, por que o nosso amado Adão a chama de Eva? Porque era mãe de todos os viventes. Mãe é aquela que gera. Então, ela gerou todos os animais, ela gerou todos os seres que aí estão? Não. Quem foi que criou? Quem foi que gerou todos os seres? O Eterno. Então, cabe esse título de mãe para Eva? Não. Mas por que Adão a chama de mãe de todos os seres viventes? O que isso vem a ser? Isso já vem a ser um entendimento de Adão, não do Eterno. E aqui já demonstra também como os homens fazem. Os homens começam a nomear deuses. Porque, na verdade, aqui, se Eva é a mãe de todos os seres vivos, Eva era uma deusa. E Deus, como está escrito no Shema, só existe um. E se nós entendermos Eva como mãe de todos os seres vivos, nós devemos a ela prestar adoração. Porque ela foi o que gerou tudo. E, na verdade, não foi. Então, aqui nós já vemos o nosso amado Adão dando um título para Eva que não lhe cabia. Porque o Criador é só um. Ela não gerou o gatinho, nem o elefante, nem o leão. A mulher só pode gerar seres humanos, segundo as leis estabelecidas pelo Eterno. Então, esse título que ele deu para ela é um título do entendimento de Adão. Mas se nós formos reportarmos, nós vamos ver que ela não é esse título. Ela é apenas mais uma das criaturas criadas pelo Eterno. Então aqui já começamos a ver algo que bate contra o Shema, que bate contra as próprias Escrituras. Porque aqui está dizendo, chamou Adão, não foi Deus que chamou Eva, foi Adão. Aí você vê o Eterno dando livre-arbítrio para o nosso amado Adão. E ele já utilizando desta maneira. Baruch Hashem. Agora, que vestes fez Deus para Adão e sua mulher? Aqui de novo, no verso 21, olha o que diz. O verso 21. Olha que coisa interessante. A gente tem que estar atento à palavra para nós não ficarmos devagando em interpretações. E o Senhor Deus fez túnica de peles para Adão e sua mulher. Ele não chama Eva. Quem chamou Eva foi Adão. Mas o Eterno chama de sua mulher.
A pergunta é: que vestes são essas que o Eterno fez? Segunda pergunta: de que material foi feito essas vestes? Adão e Eva quiseram fazer aventais de folhas, mas não foi isso que o Eterno fez. O Eterno fez uma veste para eles. Veste de quê? De pele. Agora, de onde o Eterno tirou essa veste? Aí nós vamos logo abaixo no verso 23, que está escrito assim: e o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que fora formado. Então ele não matou nenhum animal para fazer uma veste para Adão. Até porque nas 10 palavras está escrito: não matarás. Então ele não matou o animal. Então de onde ele tirou essa veste para Adão? Como está escrito na palavra: da terra. A pele que Deus deu para Adão era terra. Por isso acima está dizendo que ao pó voltará. A veste vai voltar para a sua origem. Não foi de animal, como muitos interpretam. Mas a própria palavra não deixa nenhuma brecha para interpretar que o Eterno matou um animal, pegou da pele do animal e fez uma veste para Adão. A veste de que está se falando é a veste com que o Eterno revestiu Adão. O corpo físico. Até porque Adão é um ser espiritual. Então aqui nós já estamos observando o quê? Primeiro, quem chamou a mulher de Eva foi Adão. Segundo o entendimento dele. O Eterno continua chamando sua mulher no verso a seguir. Muito bem. Aí o Eterno faz vestes para Adão e sua mulher, como está escrito. Vestes de pele. E de onde ele tirou essa pele? Da terra. Não foi de nenhum animal. Como está escrito. Eu não posso interpretar, eu acho, eu penso. Não, está escrito. Então tem que ficar no que está escrito. E aqui o próprio Eterno está falando que da terra ele tirou, né? O tomou, o formou. Foi aonde ele fez a veste para Adão. A veste material. Porque terra é matéria. Então, o Eterno tirou dali a veste para o nosso amado Adão e sua mulher. Muito bem. Aí eu pergunto assim, né? Por que o homem não poderia viver eternamente? Como está escrito aqui. Como está escrito aqui no verso... Cadê o verso? O verso 22. Cadê? É o verso 22. Então disse o Senhor: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por que o homem não poderia viver eternamente? Ele está dentro de uma veste material,
Mas o Eterno está falando que ele não poderia viver eternamente. Por que ele não pode viver eternamente com essa veste material? Aí é uma questão a qual levantamos. E aqui é o próprio Eterno dizendo que ele não pode. Então, por que ele não pode? Ele já passou a ter o conhecimento do bem e do mal, e que era igual a eles. Eles quem? Quem estava ali? E logo abaixo, nós vamos ver querubins. Aí a pergunta é, o que são os querubins? São anjos de uma hierarquia. E aí eu pergunto, o que é um anjo? Um espírito. Como está escrito em Hebreus 1, 13 e 14. Então estava junto com o Eterno outras criaturas que ele havia criado. Mas esse homem que foi criado não poderia viver eternamente como eles. Por que não poderia viver eternamente como eles? Aí é uma questão interessante, porque Adão não estava no mesmo nível deles. Que nível é esse? Ele não estava no mesmo patamar dos querubins. E o que Adão precisa fazer para estar no mesmo patamar dos querubins? Ele precisa abandonar o quê? Os erros, as transgressões, e passar a viver como um varão perfeito, ou seja, sem dívidas a pagar. E a partir do momento que Adão e Eva, ou Adão e sua mulher transgride, cria para si o quê? Consequências, maldições. E ele só pode se libertar disso quando quitar o último sentiu, como nos ensina o mestre Yeshua HaMashiach em Mateus capítulo 5, verso 25 e 26. Enquanto não pagar o último sentiu, ele não pode viver eternamente. E eternamente não vai viver com a matéria. Porque a matéria ela vai mudando. A matéria está num processo de evolução. Basta olhar a tabela periódica do átomo mais simples ao átomo mais radiante. Você vê que há um processo. Então, ele não poderia viver eternamente, enquanto não alcançasse o patamar espiritual a qual ele foi destinado. O Eterno não o criou para ser aquilo eternamente. Ele o criou para, como Deus e como os anjos que ali estavam, pudesse caminhar nessa estrada gloriosa. Então ele bota no jardim do Éden, né, o querubins, ele não fala um, mas vários querubins, com a espada desembainhada, para que ele não tome da árvore da vida e viva eternamente. É um simbolismo. Porque enquanto o pecado impera no homem, o homem é escravo do pecado, como está escrito. E enquanto o pecado está dentro do homem, ele não pode ter essa vida abundante. Ele não pode ultrapassar este limite. Então aqui nós estamos vendo que era necessário ele passar por um processo de quê? De aperfeiçoamento, até se fazer merecedor de estar junto com aqueles que vivem eternamente. Que vivem eternamente, não no corpo, mas totalmente espiritual. Porque enquanto o pecado reina sobre o homem, ele não pode ser espiritual. Então, essa espiritualidade, para poder ter essa vida eterna, só quando nós nos tornamos Kadosh, 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 como o Eterno é Kadosh.
Ele deixa registrado isso na palavra dizendo: sede kadosh, ou seja, seja santo, porque eu sou santo. Então, enquanto houver o pecado, enquanto houver a tentação, enquanto o homem vive as ilusões do ego, ele não tem condição de participar dessa elite espiritual. Ele fica no patamar em que ele se encontra, assim como muitos se encontram naquele patamar, ficam ali. Mas o Eterno é tão bom que dá as condições para que eles também possam participar deste reino glorioso, a qual o cabeça é Yeshua HaMashiach. Então aqui nós estamos vendo essa questão. Aqui estamos vendo. Então, a gente entendendo o que é um querubim, você vê que o Eterno bota ele para guardar. Ué, por que o Eterno ficou lá guardando? O Eterno é o Criador, ele comanda todas as coisas, ele é o cabeça. E ele deu capacidade aos querubins, ele deu capacidade aos anjos, à medida que eles vão adorando-o, servindo-o e obedecendo-o. Aí o Eterno vai abrindo novos horizontes para eles, assim como o Eterno vai abrir novos horizontes para nós, à medida que nós formos crescendo no conhecimento e na graça.